Neste vídeo nós vamos falar rapidamente, como sempre, sobre o Evangelho perdido. O Evangelho perdido. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo, ele escreveu o seguinte: mas se o nosso Evangelho, olha como Paulo diz, o nosso Evangelho. Por quê? Porque Paulo tinha uma identificação com o Evangelho de tal forma que muitas vezes ele se confundia. É Paulo e o Evangelho e o apóstolo Paulo, porque estava impregnado na sua mente, no seu coração, na sua vida, o Evangelho da graça. A graça que alcança o desgraçado, a graça que favorece o perdido, quem peca, quem cai. Alguém diz assim, aquela pessoa caiu da graça. Irmãos, a graça é para quem cai. Não existe isso. A graça é para quem está falido, é miserável. A graça é para o esquisito, o esquecido, o pecador perdido, quando ele descobre pela revelação do Espírito Santo, mediante aquilo que ele ouviu da pregação do Evangelho, ele fica sabendo quem realmente ele é, mas também porque ele ficou sabendo quem Cristo é. É a obra que Cristo realizou, o trabalho penoso do meu servo, lá no livro de Isaías diz, que é Cristo. E a missão do Senhor Jesus Cristo, lá em João 4,34, ele diz assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual que era a obra? Ir para a cruz. Ele indo para a cruz, aí ele diz, mas quando eu for levantado da terra, lá na cruz, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Os perdidos, os fracassados, os imundos, os pecadores, toda a parafernália de pecados de cada um de nós que já nascemos com o pecado, Cristo nos atraiu. Cristo atraiu. Então, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, quem é o Deus desse século? Satanás. O mundo jaz no maligno. O Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Evangelho, alguém está dizendo, estou pregando o Evangelho, então ele está dizendo, eu estou pregando a morte e ressurreição de Cristo, e também na morte de Cristo foi a morte do pecador, porque Cristo, quando estava sendo levantado naquela cruz, ele atraiu a todos. Todos no seu corpo, aqueles que o Pai estava determinado em salvá-los e libertá-los da velha natureza. Por isto que a palavra do Senhor é tão clara, e é Paulo que pregava isto. Ele diz assim, sabendo isto que o nosso velho homem, Paulo estava incluído, nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito e não sirvamos mais o pecado como escravo. Quem morreu justificado está no pecado. Depois Paulo ainda diz, estou crucificado com Cristo em Gálatas 2,20 e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E assim continua o texto de forma tão graciosa. Cristo vivendo em mim, porque eu estou crucificado com Cristo. Este é o evangelho que Paulo pregava. Este era o evangelho que tinha identificação
com a vida do apóstolo Paulo, e ele recebeu essas revelações graciosas do Espírito Santo. E ele ainda diz, no livro de Gálatas, capítulo 1, ele diz assim, versículo 8, mas, ainda que nós, Paulo estava incluído, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja maldito, anátema, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja amaldiçoado, seja maldito. Qual é o evangelho que o apóstolo Paulo pregava? A nossa morte e a nossa ressurreição juntamente com Cristo. A nossa morte em Romanos capítulo 6, versículo 6. A nossa ressurreição, Efésios 2,6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Em Gálatas 2,20, ele diz que ele recebeu a vida de Cristo no seu interior. Quando ele foi ressuscitado, ele recebeu a vida de Cristo no seu interior. E ele dizendo agora, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Alguém me disse, uma certa ocasião, por que esta mensagem está sendo esquecida? Porque o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos mesmo. Outra situação, por que muitos ainda não pregam? Porque muitos não pregam a crucificação do pecador juntamente com Cristo e a morte do seu velho homem no corpo de Cristo na cruz. Porque quem prega é porque está pregado. Se a pessoa não tem a convicção de que ele foi crucificado com Cristo, como pode ter autoridade para pregar a morte do pecador juntamente com Cristo? Mas o Senhor Jesus é de tanta graça, o Senhor Jesus é um Deus gracioso que pode alcançar cada um desses pregadores, desses anunciadores, de cada um, para que as pessoas possam serem alcançadas. Ser alcançado por esse evangelho. Que Paulo diz, ainda que nós, Paulo e outros apóstolos, ou um anjo do céu, vindo do céu, pregue outro evangelho, não a morte e a ressurreição em Cristo e com Cristo, seja amaldiçoado. É uma seriedade anunciar e pregar, e muito sério também esse evangelho da nossa morte e ressurreição em Cristo, mas é a palavra libertadora. É a palavra que liberta o homem do homem, liberta do pecado no corpo do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluias. Você já foi alcançado por esse evangelho tão esquecido, mas que você está tendo a oportunidade de ouvi-lo? Eu louvo ao Senhor porque um dia, mesmo dentro de uma comunidade evangélica, eu pude ouvir o evangelho, a minha morte e a minha ressurreição, juntamente com Cristo. E agora Cristo tornou a minha vida no meu espírito. Há muito ainda que ser trabalhado, é verdade. Há muito ainda para ser santificado, é verdade. Mas a natureza de Adão foi crucificada com Cristo. O meu pecado
foi tirado, morto na cruz com Cristo. Eu estou falando da natureza. E os meus pecados estão sendo perdoados, purificados pelo sangue do mesmo Cordeiro que se ofereceu e se deu em meu e em seu resgate para sempre. Essa experiência nos definiu a nossa vida eterna, ou perdição eterna, ou salvação eterna. Porque a salvação é Cristo. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5, de 11 em diante. Aleluias! Não passe mais de um dia sem que você creia. E o Espírito Santo vai te conduzir ao arrependimento. E você vai pedir: Senhor, me dá a experiência da minha crucificação juntamente com Cristo e a minha ressurreição na ressurreição de Cristo, porque tudo isso já foi realizado. Somente eu e você crermos, nos rendermos a essa verdade. Amém.